Oi! Então, retomei com o meu canal do YouTube. E aí, tudo bem com vocês? Comigo tá tudo certo. Então, eu tava meio que em férias e meio desanimada aqui com o canal, mas aí eu pensei, né? Eu tenho 58 inscritos, 58 pessoas que ansiosamente clamam por um vídeo, aguardam mais um vídeo, né? E como com grandes poderes vem grandes responsabilidades, e me senti compelida a retomar com o meu canal. O meu nome é Clarissa Ganzer, eu sou jornalista e arquiteta e urbanista, e nesse canal a gente fala um pouquinho sobre arquitetura e urbanismo, a relação entre arquitetura e urbanismo e outras áreas, com moda, com cinema, com turismo, algumas diquinhas aí de decoração. Então, se é a tua primeira vez aqui, por favor, seja bem-vindo e sinta-se à vontade. Então, eu vou falar hoje sobre um assunto que eu gosto muito, que é relacionado ao urbanismo, que é infraestrutura urbana e a relação entre a infraestrutura urbana e a formação do arquiteto e do urbanista. E algumas divagações sobre o assunto. Eu estava um pouco reticente para falar sobre esse tema, porque não é um tema puramente técnico, né? Envolve indiretamente vida de pessoas, né? Pessoas que perderam casas, pertences nos últimos alagamentos, sobretudo no estado de Minas Gerais e no estado de São Paulo. Então eu queria tentar fazer isso da forma mais delicada e respeitosa possível. Então, o que é infraestrutura urbana? É uma série de serviços básicos oferecidos pela cidade, né? Que acontecem na cidade. Ou seja, saneamento, abastecimento e distribuição de água, transporte público, rede elétrica, né? Distribuição da rede elétrica. E o que acontece? As nossas cidades, elas têm uma infraestrutura urbana não tão eficaz, né? Então, quando chove, a cidade não dá conta de toda essa vazão de água e as cidades acabam alagando, né? Eu acho muito curioso que isso aconteça, porque não é um evento esporádico, né? Como, sei lá, erupção de um vulcão, um terremoto, por exemplo. É um evento cíclico a chuva, né? Um evento recorrente, né? E a gente tem tanto acesso em 2020 a tecnologia, né? Se tu tá me vendo ou do computador ou de um celular, e é estranho que a gente sofra com algo tão corriqueiro, né? Que a gente não tá preparado ainda, que são as chuvas. Então, o que acontece? A gente impermeabiliza muito o solo, ou seja, a gente põe uma capa de chuva no solo. Então a chuva cai e ela não tem como ir para a grama, ir para a terra, né? Então ela começa o quê? Ela vai pro sarjeta, vai para a boca de lobo, vai para as galerias, né? Só que quando é muita chuva, com lixo, com rios canalizados, ou seja, rios em que o leito do rio, que era mais orgânico, ele foi alterado, né? Isso tudo faz com que essa água, ela não tenha para onde ir, ela começa a subir. E o que isso tem a ver com a formação do arquiteto urbanista? Pois bem, esse é o ponto que eu quero chegar. Até eu me formar na faculdade, eu acabei estudando em diferentes instituições de ensino superior. E o que eu percebi diante da minha experiência, né, no tempo que eu estudei, eu me formei há 2 anos, ou seja, faz algum tempinho, né? Eu percebi que, com exceção da Univale, da Universidade do Vale do Itajaí, em Balneário Camboriú, que foi onde eu fiz mais que cerca de 60% do curso, com exceção da Univale, em que a gente tem planejamento urbano desde o primeiro semestre, e a gente aprende a pensar a cidade com a mesma importância que a gente pensa um edifício, uma casa, ou seja, a gente tem disciplinas, eu tinha disciplinas, né, de planejamento urbano com a mesma relevância que projeto arquitetônico, com exceção da Univale. Nas outras instituições que eu estudei, o planejamento urbano era tratado meio que mais para o final do semestre, como uma coisa, como algo complementar à formação, né? E a
gente pensa muito então no objeto arquitetônico, na casa, no edifício, daí chega lá mais ou menos nos últimos semestres, olha só, esse objeto arquitetônico ele está inserido num contexto, né? Numa cidade, e aí? E aí que é uma resistência dos alunos, né? Em gostar, em se interessar por planejamento urbano, porque a escala é maior. Eu acredito que seja um pouco mais complexo, porque tu tem que entender como funciona toda a cidade, como as pessoas se relacionam socialmente, como essa dinâmica se dá economicamente, ambientalmente, como é que é todo o relevo dessa cidade, né? E eu percebo que isso acaba que na formação, né, quando esses profissionais se formam, acaba tendo um reflexo em como a gente pensa ou não pensa as nossas cidades, né? Passo Fundo, por exemplo, que é a cidade em que eu nasci, segundo o Código de Obras, que é a legislação que dá algumas orientações sobre como construir, a conservação, manutenção, construção da calçada é de responsabilidade do proprietário. E aí eu penso que talvez uma sugestão seria ter materiais mais porosos, né? Por exemplo, que as calçadas elas pudessem ser construídas com parte de concreto, de cimento e uma parte de grama, que já ajuda a absorver um pouquinho da água. Ainda no plano diretor das cidades tem uma taxa de impermeabilização. Em Passo Fundo, aqui no Rio Grande do Sul, ela se chama taxa de permeabilidade. O que quer dizer isso? Quando eu tenho um terreno, essa taxa de permeabilidade é o que eu tenho que deixar de solo, de grama, permeável. Ou seja, se eu tenho um terreno de 10 por 10, ou seja, de 100 metros quadrados, e eu tenho uma taxa de permeabilidade de 40%, isso significa que 40 metros quadrados eu não posso cimentar, eu não posso concretar, eu não posso construir em cima. Talvez essas pudessem ser alternativas, assim, aumentar talvez a taxa de permeabilidade nos planos diretores das cidades, né, que é a legislação que rege como a cidade vai crescer, como a gente vai construir, né, e ter um certo direcionamento para calçadas ou até para vias mesmo, até para ruas, né. Eu lembro quando eu era criança, era muito comum em propaganda política o candidato falar: eu vou asfaltar a sua rua, mas não faz muito sentido isso na prática. Veja bem, se uma rua ela é local, ou seja, ela é uma rua que ela está dentro de um bairro, então ela serve necessariamente para as pessoas que moram nesse bairro acessarem, né? Ela não tem por que ser asfaltada, porque colocar um asfalto a gente está dando um estímulo para que aumente a velocidade. Obviamente, se é uma rua arterial que liga de um ponto a outro, é melhor que tenha asfalto, porque daí há um fluxo intenso de veículos e eles podem ir mais rápido para acessar pontos diferentes da cidade. Mas no caso de dentro de um bairro, de uma rua local, não tem por que fazer isso, né? E é mais impermeabilização que a gente está propondo quando a gente propõe asfaltar uma rua local, por exemplo. E, enfim, assim, alguns direcionamentos, acho que se partissem talvez do plano diretor, sabe? Essas pequenas alterações para que, por exemplo, as construções elas tivessem obrigatoriamente captação de água de chuva e que essa água de chuva ela pudesse ser usada, no caso de um prédio, no condomínio, para as áreas comuns, para jardinagem, por exemplo. É uma alternativa que pode auxiliar quando tem um excesso de chuva e a gente sabe que a cidade não está dando conta disso, né? Não tem como a gente agora, eu vou destruir toda a cidade e vou fazer de novo, não. Então talvez medidas assim, pensando daqui para frente, que pudessem melhorar como as cidades funcionam. Bom, a gente falou sobre chuva, né? E olha ali, ó, a chuva se aproximando.
Então é isso. Se tu gostou desse vídeo, por favor, deixa um like. Se tu não gostou, eu queria que tu tivesse gostado, mas deixa um dislike daí. E uma linda semana, lindo dia. Até o próximo vídeo. Tchau!